Não se assustaram, pois não? Não se assustaram. Esta coisa das bolas de cristal, será que isto tem algum efeito? O que é que vocês acham? Acham que não, não é? Pois é. Vamos lá ver o que é que a gente vamos aprender hoje nesta noite tranquila, como já pedimos, de serenidade e calma. Vamos perceber. Uma coisa é verdade. O maravilhoso, o sobrenatural, sempre exerceram fascínio sobre o homem. Desde sempre. Não é nada de agora. Isto vem nos acompanhando na marcha da evolução. Se nós virmos bem, quer na intimidade dos templos romanos, não é essa? Está complicado. É a segunda. Pronto, vamos desistir das imagens. Nuno, apague, não vamos perder mais tempo. Então, quer seja na intimidade dos templos romanos, na companhia das vestais, quer ao lado das sacerdotisas egípcias, e estamos a falar de há 4.000 anos. Também através da boca profética dos filhos de Israel, dos profetas hebraicos, bem como nos oráculos das pitonisas gregas, o mundo desconhecido, do além-túmulo, sempre nos atraiu a curiosidade e às vezes até a busca da satisfação dos nossos interesses humanos. Buscávamos esses contactos para resolver coisas nossas. Sonhos premonitórios, visões à distância, curas, comunicação entre mortos e vivos, mortos entre aspas, porque eles estão muito mais vivos do que nós. Enfim, sempre tem existido uma gama muito variada de fenómenos com muitas implicações. E tudo isto tem estado presente nas diferentes épocas e nas mais variadas culturas. Segundo o orador romano Cícero, Marco Túlio Cícero, ele afirmou: não há um povo tão sofisticado e educado, ou tão bruto e bárbaro, que não acredite que o futuro possa ser revelado, entendido e previsto por certos indivíduos. Na antiga Grécia, quando uma fonte murmurava, ou simplesmente o balançar das folhas das árvores pela força dos ventos, bastava isso, e já era suficiente para a interpretação ou previsão de factos que viriam do futuro. Também, como já dissemos, os oráculos, manifestados pelas vozes das sacerdotisas, jovens e virgens, cuja castidade já era a garantia para a crença dos leigos quanto à originalidade dos fenómenos. Desta forma, todas estas coisas trouxeram grandes lições que tanto homens do povo quanto reis e rainhas jamais esqueceram. Reza uma tradição que Aníbal, o grande general Aníbal, o cartaginês, era especialista em interpretar as entranhas dos animais, a leitura das vísceras. E ele, antes de se tornar aquele general temível que nós hoje conhecemos, ele foi consultor militar de um rei, do rei da Bitínia, o rei Prússias. Quando Aníbal consultou as entranhas, a pedido do rei, ele sugeriu-lhe que não participasse da guerra que ele ia começar, pois perderia. O rei sentiu-se profundamente ofendido e respondeu-lhe: quer dizer que você confia mais numa porção de carne de bezerro do que num general experiente? E Cícero narra que Prússias foi derrotado. Não se sabe ao certo as condições dessa guerra, porém, deverá haver outros motivos que possam explicar a precisão da sua derrota, inclusive levando em conta que Aníbal
era um excelente estratega em combate. No que diz respeito aos fenómenos de cura, a história romana, através de Tácito, o historiador, relata que o próprio imperador Vespasiano chegou a curar um homem cego que lhe pediu que cuspisse em seus olhos. E também curou um outro que lhe rogou que pisasse a sua mão, que estava completamente atrofiada. E segundo Tácito, os dois doentes foram curados de suas mazelas. Práticas, de algum jeito estranhas, de curandeirismo. Mas elas eram muito comuns entre os Hassidim, um povo que nós ouvimos falar muito pouco, ou quase nada. Os Hassidim galileus são os antepassados dos Essénios. Eles curavam muito, conservavam a tradição dos profetas e o segredo da pureza da doutrina hebraica. Tinham costumes irrepreensíveis, moralidade exemplar, pacíficos e de boa fé. Dedicavam-se ao estudo espiritualista, à contemplação e à caridade. Apesar do materialismo tão arraigado naquele tempo, como nós sabemos. Era um povo muito além do seu tempo e procuravam servir a Deus auxiliando o próximo. Onde é que nós ouvimos isto? Qual é a doutrina que nos diz precisamente isto? Digam alto, não tenham medo. A nossa doutrina. A nossa doutrina diz que o que agrada a Deus é o bem que nós fazemos. Não são as nossas promessas, não são as nossas dádivas, muitas vezes à espera de troco. Não. É o bem que fizermos pelo bem. Então este povo não fazia imolações nos altares, como os restantes hebreus, nem cultuavam imagens. Os seus templos eram completamente limpos de imagens. Eram livres, trabalhavam em comunidade, viviam do que produziam. Entre eles não havia escravos. Jesus viveu na época deles, chegando também a praticar a cura, usando a saliva, como nós sabemos. É o evangelista Marcos, no capítulo 8, versículo 23, que narra: e, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Mesmo capítulo, versículo seguinte, 24. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Então o sobrenatural toma proporções assustadoras quando se trata de sondar os mistérios que as aparições dos espíritos nos trazem. Os relatos dos que já presenciaram estes fenómenos, provocados novamente, entre aspas, pelos mortos, que ao que tudo indica estão bem vivos, variam desde a movimentação de objetos, os chamados poltergeist, que é um termo de origem alemã, formado a partir da junção de duas palavras. Polter, que significa barulho ou desordem, e Geist, que quer dizer espírito ou fantasma. Passando pelos raps, as pancadas, os ruídos, chegando também aos fenómenos de tangibilidade, quando aqueles que acreditávamos ter desaparecido da Terra voltam a dar testemunho de que a vida não foi interrompida pela morte. A comunicação dos mortos. Um dos pilares da nossa doutrina. Além da crença nos espíritos, acreditamos que nos podemos comunicar. Há várias casas antigas em Inglaterra que os proprietários, quando as arrendam, colocam uma cláusula no contrato, resguardando os seus direitos
de senhorios, de que a casa seja restituída intacta, caso aconteçam fenómenos de poltergeist. Vejam como são comuns em algumas paragens da Inglaterra. Em pesquisas sobre a presença romana na Inglaterra, da chamada Britânia, entretanto, existem factos extraordinários de aparições espirituais no centro da cidade de Londres e que ainda hoje são uma curiosidade para quem transita naquele local. Em frente ao Museu de Londres, ao London Museum, é possível visualizar as ruínas de um forte romano do século II, que foram descobertas após os ataques alemães da Segunda Grande Guerra. Num antigo jornal da cidade, há um depoimento que conta que um homem que voltava tarde do trabalho e, passando diante das ruínas, viu uma entidade trajando roupas de soldado romano que saiu através da parede do forte. Esticou o braço, impedindo que o cidadão avançasse. O homem, ao olhar para a enorme parede feita de pequenas pedras, viu nitidamente o espírito fundindo-se naquela imagem gasta pelo tempo das ruínas. No local, várias pessoas confirmaram este e outros factos, envolvendo não apenas o soldado romano, mas também aparições das vítimas da peste negra que foram sepultados nas proximidades daquelas ruínas. Quem quiser pode ir a Londres e tentar ver aquele espírito romano. O local já faz parte do roteiro turístico de Londres. Já pensámos nós em como é a aparência dos espíritos depois da morte? Terão a aparência de fantasmas? Serão como uma nuvem de fumaça? Ou será que se apresentam como uma assombração? Não. Então, pois não. Nem uma coisa nem outra. Os espíritos mantêm a aparência que tinham quando encarnados no corpo físico. Existem notícias de vários casos de aparições de espíritos em todo o mundo. E em todos os casos que se tornaram célebres, as pessoas que tiveram as visões afirmam que o espírito tinha um corpo. Podem ter uma luminosidade diferente, mas a aparência é sempre a de um ser humano. Um dos casos bem conhecidos de todos nós é o encontro de Jesus com os espíritos de Moisés e Elias. Está lá no Novo Testamento ou não? A transfiguração do Tabor. Diante de Jesus e dos apóstolos Pedro, Tiago e João, esses dois espíritos, Elias e Moisés, se tornaram visíveis e com a mesma aparência que tinham quando o seu corpo era de carne. Outro exemplo é o do próprio Cristo. Após a crucificação, Jesus surge entre os apóstolos e convive com eles por algum tempo. A sua aparência era a mesma de antes, a tal ponto que todos o reconheceram. Assim podemos eliminar das nossas mentes as ideias distorcidas de que os espíritos têm forma diversa da que tinham quando encarnados. Mas se é verdade que o corpo físico fica no túmulo, que corpo é esse que mantém a mesma forma? Não é? O corpo morreu, ficou lá, sepultado ou cremado. Então qual é o corpo que aparece? A verdade é que nós somos formados por 3 elementos. Nós somos criaturas trinitárias. Há uma trindade em nós. O corpo, o espírito e algo que liga as duas coisas. O perispírito. O perispírito é o que Paulo, porque isto não é invenção dos espíritas, esta questão desta ligação semimaterial
Não fomos nós que inventamos. O perispírito é o que Paulo de Tarso, Paulo apóstolo, chamava de corpo espiritual. É formado de matéria sutil, imperceptível aos olhos comuns, mas visível aos que têm a faculdade mediúnica chamada clarividência. E não é só a aparência exterior que conservamos após o desencarne. Não é só a forma do nosso corpo. Mantemos também todas as condições psíquicas que tínhamos na véspera. Se eu desencarnasse agora, daqui a um minuto, o meu espírito é rigorosamente aquilo que eu sou agora. Rigorosamente. Não altera nada. Nem sei mais, nem deixo de saber menos. A minha maldade ou a minha bondade é que me acompanha. A morte não modifica nada em nós. Nada dá saltos na natureza, como nós sabemos. Logo, com os espíritos não podia ser diferente. Saindo do corpo físico, não saímos da vida. A criatura busca os seus interesses no outro plano e segue vivendo da mesma forma que viveu até a altura em que o seu corpo foi ao túmulo. Se assim é, todos os esforços que empreendermos para nos aperfeiçoarmos intelecto e moralmente, ainda hoje, agora, se quisermos, não serão em vão. Será uma conquista do nosso espírito. Então o perispírito é conhecido desde a mais remota antiguidade. Os egípcios chamavam-lhe Ka. Estamos a falar de há 6.000 anos. Já se acreditava no perispírito. Pitágoras, esse grande matemático grego, denominava-o de carne sutil da alma. Aristóteles, o filósofo, chamava-o de corpo sutil e etéreo. Curiosamente, denominação que ainda hoje a nossa doutrina aceita para o perispírito. Orígenes, que segundo alguns foi o maior erudito da Igreja Antiga, porquanto ele nasceu numa família cristã egípcia, Orígenes identificava-o como aura. Paracelso, o pai da medicina moderna, no século XVI, detectou-o sob a designação de corpo astral. Então estamos a perceber que esse corpo, com o qual se mostram os espíritos, já era muitíssimo bem conhecido, embora com denominações diferentes da nossa doutrina. Foi Allan Kardec, o codificador do espiritismo, que criou a palavra perispírito. E independentemente da nossa crença, acreditemos nos espíritos ou não, eles atuam das formas mais diversas nas nossas vidas. Há até uma resposta no Livro dos Espíritos em que eles dizem que, quando Kardec interroga, os espíritos têm alguma influência na nossa vida? E a resposta não deixa dúvidas. Mais do que pensais. De ordinário são eles que vos dirigem. Então os espíritos têm muita influência. Não é necessário que sejamos espíritas para que nos encontremos envolvidos com as ações das entidades desencarnadas nestes caminhos tortuosos humanos. Não é preciso. Mas se formos, teremos vantagem ou não? Sim. O que é que vocês acham? Sim. Qual? Sabermos como lidarmos com as coisas. Porque a nossa doutrina ensina. Fortalece-nos. E, acima de tudo, a nossa doutrina dá-nos uma luz, dá-nos uma luminosidade preciosa, que é não termos medo dos espíritos. Os espíritos não são para termos medo. O medo é altamente negativo. Quem estiver medroso está sob uma influência psíquica negativa. Está gerando energias baixas. Então os espíritos são para nós respeitar. O respeito. Respeitamos-nos aqui uns aos outros ou não? Porque é que nos havemos de respeitar a eles que não têm corpo? É a mesma coisa. Não tenhamos medo.
Se necessário, conversemos com eles como conversamos uns com os outros. Sem palavras. Pensamento. A linguagem dos espíritos é o pensamento. É importante lembrar que a humanidade terrena é composta de todos os espíritos que o Criador à Terra destinou. E isto em razão de uma lei, a lei das afinidades. E curiosamente, Deus, sabendo o que faz, colocou-nos a todos sob a coordenação de Jesus, o Cristo da Terra. Daí não será difícil compreender que num mundo com tantas potencialidades, com tantos recursos a serem explorados, como é a nossa Terra, a grande massa dos espíritos a ele vinculados e que se acha desencarnada, fazem parte da população terrestre. Encarnados e desencarnados. Todos fazemos parte da população deste mundo. E, curiosamente, do lado de lá, há mais espíritos do que do lado de cá. Quando eles estão do lado de lá, tem um nome. Esse período em que nós aguardamos nova reencarnação. É o período da erraticidade. Quem já não ouviu falar nos espíritos errantes? Quase todos nós. Curiosamente, Kardec foi buscar esse termo para criar a palavra erraticidade. Isto explica, sabendo nós que há mais do lado de lá do que do lado de cá, explica perfeitamente porque é que a população do mundo aumenta. Deus sempre está criando. Disso não temos dúvidas. Deus não está parado. Mas havendo uma população a aguardar reencarnação, pode a população do mundo aumentar exponencialmente, porque os que estão aguardando são mais do dobro daqueles que estamos do lado de cá. Então, vivendo, todos nós, encarnados e desencarnados, a realidade de um mesmo mundo, devemos apenas considerar que é em duas dimensões diferentes. O nível dos que estão no corpo físico e o nível dos que se encontram fora dele. Não é surpresa a constatação de que ocorram influências recíprocas de uns sobre os outros. Imensa é a leva de desencarnados que procura contactar-nos, seja para ajudar em qualquer coisa, seja para participar das nossas tarefas, nessa ajuda, ou seja também para nos perturbar. Isso também é muito, muito mais comum do que nós pensamos. Também, por outro lado, o número dos encarnados que quer contactar os do outro lado também é enorme. Seja para pedir ajudas banais, seja para se vingar-se de desafetos, ou seja ainda para rogar um socorro direto, quando às vezes são em casos complexos. Há entidades espirituais que gostam somente de fazer o bem. Os bons espíritos ajudam a fazer o bem. Participam de qualquer esforço pelo bem. No entanto, há outros inteiramente voltados para o mal. Dando vazão a quê? Às suas inclinações inferiores, que eram as que tinham do lado de cá. Ainda não as transformaram devidamente. Uma vez que sabemos isto, observemos o nosso tipo de sintonias. Quais são os nossos contactos mentais? Que fazemos e o que desejamos que os espíritos façam? Analisemos estes conteúdos, sobretudo dos pedidos que nós dirigimos ao além, e o teor das nossas expectativas diante da vida, mantendo a certeza de que qualquer que sejam as nossas buscas, boas ou más, alguma entidade espiritual a elas se associará. Dependendo, como já dissemos, da ideia que temos. Ideia boa, temos bons espíritos. Ideia má, vamos ter espíritos ignorantes, que não conhecem ainda o que é a lei do amor.
Vocês podem não acreditar, mas há pessoas que encomendam, entre aspas, trabalhos de morte. Vão pedir a alguém que mate outro, através dos espíritos. Não julguem que isto não acontece, que isto não há. Isto há. Em que patamar é que estamos nessas condições? Patamar horrível. Poderemos ser felizes nessas condições? Será que Deus vai atender a isso? Vejam a nossa ignorância. Como é que nós vamos pagar para que alguém faça um trabalho que outro morra? Não és meu, não és de ninguém. Olhem só que pensamentos ainda há criaturas. Isto irá ter uma repercussão terrível no futuro ou não? Vai. Vamos adoecer, não tenham dúvidas nenhumas. Vamos ter doenças gravíssimas que os médicos não vão conseguir ajudar. Porque nós estamos numa sintonia horrível. Nós próprios estamos nos fazendo mal a nós. Não é aquele que nós queremos atingir. Estamos a fazer mal a nós. Porque o outro só será atingido se ele for igual a nós. Se ele for melhor do que nós, não vai passar coisa nenhuma. Não está em sintonia, não está em afinidade. Então isto são coisas muito importantes que nós temos que começar a trabalhar em nós. O rumo que nós dermos às realizações, se for na faixa da honestidade ou de desonestidade, funcionarão como tomadas de corrente, ideais para a ligação com nobres mensageiros da luz ou com desafortunados agentes da sombra. Consoante aquilo que nós pensamos, fazemos ou dizemos, estamos ligando a nossa ficha da corrente aos espíritos bons, de luz, ou aos espíritos maus, das trevas. Procuremos Jesus. Procuremos. Unamo-nos a Ele em tudo o que fizermos. Vivamos com alegria. A alegria que não é só aquela do rosto quando a nossa boca se escancara em riso. Não é essa. É a alegria interior. Satisfeitos por estarmos vivos. Cumprindo o destino que Deus nos deu. Porque é de certeza absoluta o melhor para nós. Aprendamos a enfrentar e a superar os problemas sem ódios. Não guardemos mágoas nem rancores de ninguém, porque isso é carregarmos lixo nas nossas costas. E é um lixo extraordinariamente pesado. Não temos como fazer isso muito tempo. Experimentem colocar 100 quilos às costas e andem uma semana. Vocês não conseguem. Então como é que continuamos a querer carregar essas coisas? Vamos viver num clima interior de liberdade. Aquela liberdade verdadeira que é espiritual. Conservemos o coração puro e libertemos a mente de vínculos com esses espíritos perturbadores. Busquemos Jesus e tudo o que se refere ao bem, fiquemos certos de usufruir a melhor assistência espiritual, atraída pelas nossas felizes predisposições morais. Então, depende dos outros ou depende de nós? 100% de nós. Somos nós que criamos o nosso futuro. O nosso futuro é aquilo que nós estamos fazendo hoje. É isso que vai ditar. Do mesmo jeito que o nosso passado está ditando o nosso presente. Somos uma cadeia sucessiva de factos. A melhor frase que eu encontro para definir isto é dizer que nós somos os herdeiros de nós mesmos. Criamos a nossa herança através do nosso comportamento. Quando um familiar nosso morre e volta para o mundo dos espíritos, isto é próprio para a época que estamos atravessando, não se torna melhor nem pior do que era quando estava no corpo físico. Por essa razão, não os perturbemos com pedidos,
que muitas vezes eles não podem ou não devem atender. Confiemos em Deus, que é o Pai de todos nós. E é a Ele que nós devemos dirigir as nossas preces, as nossas súplicas, os nossos pedidos. Lembremo-nos e levemos em conta que o Pai conhece as nossas necessidades, todas, e sempre nos dá o que nós precisamos. O problema é que muitas vezes o que vem não é o que nós queremos, mas esquecemos-nos de que é o melhor para nós. É aquilo que nós estamos precisando. Inúmeros são os relatos daqueles que dizem ter visto espíritos, até denominando-os de santos ou anjos. Isto ao longo da história, alguns desses videntes foram tidos como loucos ou alucinados. Durante a Idade Média era remédio santo. Eram bruxos, fogueira com eles. Alimentavam as fogueiras com o seu próprio corpo. E então se insistiam em afirmar que as suas visões eram verdadeiras, não tinham salvação. Encontramos um caso muito específico disto. Pode ser até um caso elucidativo. Na França do século XV, uma menina de 13 anos passou a ter visões. Chamava-se Joana e viria a tornar-se uma das maiores heroínas da França. Uma França que naquela altura estava destroçada completamente pela ausência do amor patriótico. Os ingleses se apossariam de toda a França. Mas ela, através de uma missão, soube reacender nas almas francesas um desejo de liberdade e lutaram por isso. Joana d'Arc identificava especificamente 3 dos espíritos que lhe apareciam como sendo Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel Arcanjo. Durante os interrogatórios da Inquisição, a que ela foi submetida no seu processo e condenada, ela afirmou: vi São Miguel e os anjos com os olhos do meu corpo, tão perfeitamente como vos vejo a vós, os inquisidores. E quando se afastavam de mim, eu chorava. Bem quisera que eles me levassem consigo. Mas ela não somente os vê e ouve, também os sente pelo tato e pelo olfato. Palavras dela, nas atas do julgamento. Toquei em Santa Catarina, que me apareceu visível. E referindo-se às 2 santas, continua: abracei ambas, rescendiam perfumes. É bom que se saiba que rescendiam perfumes. E numa altura dos interrogatórios, quando lhe perguntaram se esses santos da Igreja lhe apareciam nus, isto tem uma conotação. O que é que os inquisidores queriam? Queriam levar para aquilo que naquela época, vocês sabem que tudo o que era sexo era pecaminoso, era pecado. Ai de quem falasse nessas coisas. Então eles queriam apanhá-la em falso para terem uma condenação absoluta. Só que ela, de uma forma inteligente, ela contra-argumenta. Por que me indagais isso? Acreditais que Deus não teria com que vesti-los? Então aqueles que têm visões referem-se que habitualmente os espíritos se apresentam com indumentárias simples, sem adornos, com uma grande veste branca. Outros descrevem com detalhes, roupas e adereços próprios da época em que viveram as personagens que se lhes apresentam à visão. É para quê? Para serem reconhecidos. Há uma finalidade nisso. Tinha de passar o tempo, muito tempo,
e serem feitas muitas revelações pela própria espiritualidade, para que nós pudéssemos entender um pouco mais a respeito do mundo espiritual. O Espiritismo não veio no século XIX somente por vir. Ele poderia ter vindo no tempo de Jesus ou Jesus tê-lo deixado de ficar. Podia. Mas seria muito mais difícil de ser aceito. Porque a ciência daquela época não era a ciência do século XIX, o chamado século das luzes, e na cidade de Paris, que era a cidade do conhecimento. Então, hoje, se nós quisermos, podemos saber de onde viemos e para onde retornaremos. Não existe o vácuo. O vazio absoluto não existe em parte alguma. Tudo está cheio do hálito de Deus, que nós os espíritas chamamos de fluido universal. E é desse fluido que, pela própria vontade de cada espírito, ele se serve para reproduzir as vestes que deseja, sobretudo quando se mostra à visão mediúnica, a fim de ser identificado. Bem tinha razão a jovem heroína francesa ao afirmar que Deus tinha com que vestir os espíritos. E com palavras simples, ensinou-nos que o mundo espiritual é de uma grande riqueza, superando em muito as que conhecemos aqui no planeta que habitamos. É um mundo de ação, é um mundo de beleza, é um mundo de cor e é um mundo de perfumes. Um mundo que nos cerca e que convive conosco, os que transitamos ainda na carne, temporariamente. Um mundo povoado de seres que por nós velam, que nos protegem. Mas temos que fazer uma coisa, cada um de nós. Para que isso aconteça, essa proteção, nós temos que fazer por merecer. Nada nos é oferecido. Deus não castiga, Deus não permeia. Tudo é fruto da nossa responsabilidade. Colheremos de acordo com a nossa sementeira. E se recuarmos mais um pouquinho de novo a Joana d'Arc, vamos perceber o porquê daquela vida muito heroica, mas muito sofrida diante da sua pena de morte. Primeiro constatarmos que os homens somos incoerentes. Matamos no século XV e canonizamos no século XIX. Mata-se alguém que é bruxo e depois diz que é santo. A incoerência dos homens. A incoerência das religiões. Mas este espírito tinha uma pesada dívida kármica. E depois de reencarnar muitas vezes, dando a vida pelo Cristo, esta é a última reencarnação conhecida de Judas, entre aspas, o traidor. Como Judas vendeu Jesus por dinheiro, levando Jesus à morte, Joana d'Arc foi traída, foi vendida e foi condenada. Não dizemos isto em julgamento ao espírito, não tínhamos esse direito. Dizemos isto para nós percebermos a justiça das leis divinas, que a nenhuma circunstância falham. Joana, hoje não tínhamos dúvidas, estará numa posição espiritual maravilhosa, fruto da sua entrega a Jesus, em várias reencarnações, como já dissemos, porque ela perdeu a vida nos círculos de Roma, em várias reencarnações seguidas, para colmatar a sua dívida kármica para com Jesus. E hoje, se nós quisermos, de algum jeito podemos entender Judas. Judas não quis que acontecesse a Jesus o que aconteceu. Ele era o único dos apóstolos que pertencia aos zelotes,
À época de Jesus, os hebreus zelotes eram os que pegavam em armas contra o dominador romano. E ele queria que Jesus fosse o Messias que vinha libertar o povo hebraico do jugo romano. Por isso quis ser seu apóstolo. Só que à medida que foi vendo os exemplos que Jesus dava, de uma mansuetude, de uma aceitação, de uma resignação, ele viu que Jesus não iria lutar contra os romanos nunca. Então urdiu o plano para o retirar do caminho, a fim de que um outro Messias aparecesse que quisesse lutar contra os romanos. Por isso o entregou aos doutores da Igreja. Não o entregou aos romanos. Só que os doutores da Igreja é que o entregaram a Pôncio Pilatos. Então, sabendo isto, talvez nós consigamos, de algum jeito, entender melhor esta figura do Novo Testamento e o nosso coração talvez não fique tão zangado com ele pela sua ação em relação à partida de Jesus precipitada do mundo terra por culpa nossa. Penso que ficamos com muito para ponderarmos. Vimos várias coisas. A tal questão de podermos prever, de algum jeito, o que lá vem, o que é muito raro. A previsão do futuro é muito rara, porque ela depende sempre do que nós estamos fazendo. Eu posso alterar o meu amanhã num segundo agora, fazendo o que devo para que amanhã não aconteça o que me iria acontecer. Eu faço agora por evitar que amanhã aconteça. Então o futuro é muito pouco previsível. Nós temos o livre-arbítrio e só na hora é que nós decidimos o que vamos fazer. Mas, quando a espiritualidade entende que desse conhecimento pode resultar algum bem para nós, eles permitem que nós tenhamos esse conhecimento. Tudo isto fica em nós, como o conhecimento de orientar as nossas vidas. Estamos dispostos, se vocês entenderem, para qualquer pergunta ou alguma coisa que queiram acrescentar.